Nobre deputada professora Bebel, antes de Vossa Excelência se retirar, me permita tecer comentários a respeito da fala da senhora com relação ao padre José de Anchieta. Eu acho que esse é um tema muito importante para o Estado de São Paulo, porque nós estamos falando a respeito do patrono da educação paulista, nós ainda estamos debatendo para decidir qual será, se será Paulo Freire, se será padre José de Anchieta. Eu tenho um imenso respeito pela senhora, principalmente depois que eu vi a senhora cantando a canção do Exército aqui no plenário. Eu realmente não esperava, fiquei assim, emocionado. Eu falei, quem diria, deputada professora Bebel, sabe, uma canção que é muito querida por nós, né? Nós que admiramos o trabalho dos militares, e foi uma surpresa para mim. Então, o conhecimento que Vossa Excelência tem com relação à educação, eu tenho certeza que é ímpar. Eu não sou educador, Vossa Excelência é professora, teve todo o seu currículo formado nesse sentido. Entretanto, eu acredito que isso não tira a minha legitimidade também para discutir sobre o tema, até porque eu vim de escola pública, estudei em escola pública toda a minha vida, e eu entendo o deputado Gil Diniz, quando traz a essa Assembleia Legislativa um projeto de lei enaltecendo o padre José de Anchieta como patrono da educação paulista. Padre José de Anchieta, quando ele chegou aqui, ele veio, e muito mais do que uma questão de simples catequese, porque catequizar, querendo ou não, também é uma forma de ensino, mas ele trouxe a educação de fato para os índios. Vossa Excelência, por exemplo, disse que teve a oportunidade de conhecer algumas tribos indígenas, não é verdade? Então, eu acredito que Vossa Excelência deve isso ao padre José de Anchieta, porque o padre José de Anchieta ele teve o esforço de aprender a língua dos índios para poder ensinar a esses mesmos índios a língua portuguesa. Então, se ele não tivesse esse esforço de aprender para poder ensinar, veja só que situação, jamais nós teríamos esse contato. Então, nós temos esse contato hoje com a comunidade indígena graças ao padre José de Anchieta. E veja só, não há qualquer tipo de método educacional. Uma coisa é você ensinar uma criança sabendo a língua da própria criança. Outra coisa é você não fazer ideia de como se falar, aprender para depois repassar o conteúdo em uma língua que não existia simplesmente um dicionário ou qualquer coisa nesse sentido. Ele quem fez essa tradução, ele quem ensinou e iletrou os nossos índios, ele quem fez com que essa comunicação entre as comunidades indígenas e o povo brasileiro, né, que não querendo retirar as comunidades indígenas do povo brasileiro, mas aqui dizendo, entre a comunidade indígena e os portugueses existirem, né, e hoje nós temos o povo brasileiro através dessa comunicação. Então, eu acredito que o padre José Anchieta, ele merece esse título de patrono da educação paulista pelo que ele representou na história da educação brasileira. Digamos assim, com todo o respeito que Vossa Excelência tem à figura de Paulo Freire, eu tenho minhas divergências com relação a isso, mas desde que o padre José Anchieta começou este trabalho de educar, de trazer a língua portuguesa aos índios, nós tivemos o início de um processo de alfabetização no Brasil. E a partir do momento em que o Brasil reconheceu Paulo Freire como patrono ou começou a endeusá-lo, nós começamos um processo de analfabetização do Brasil, porque o nosso país, infelizmente, hoje nós temos um sistema progressivo em que as crianças simplesmente passam de ano sem saber escrever, sem saber ler, sem saber fazer conta, né? E eu acredito que isso é muito mais do que um simples problema estrutural. Isso está, a raiz do problema, ela encontra uma base completamente ideológica, né? Apesar da senhora discordar com relação a trazer este debate entre esquerda e direita, a educação no nosso Brasil hoje, os amálgamas e os principais males dela estão em uma base completamente ideológica. E a retirada de Paulo Freire como patrono da educação, acredito que seja um grande passo, se não o primeiro passo, de nós conseguirmos fazer com que esse problema seja resolvido. Porque o método educacional de Paulo Freire se mostrou um verdadeiro fracasso. Vossa Excelência deve concordar comigo, porque nós vimos o número de analfabetos no Brasil, não apenas analfabetos no sentido literal, mas analfabetos funcionais também, de não conseguirem fazer uma interpretação de texto, de não conseguirem se comunicar, de não conseguirem ler, de não conseguirem fazer absolutamente nada. Então, este problema, ele está desde o ensino fundamental até o ensino superior, onde pessoas que hoje se encontram nas faculdades estão mais preocupadas em militar do que, de fato, aprender e repassar conhecimento e produzir conhecimento. Universidade de São Paulo, por exemplo, há quantos anos a FEFELESH não produz filosofia? Apenas teses e mais teses de um mesmo sentido, de um mesmo jargão, de um mesmo lugar comum. Então, eu acredito que todos esses problemas na educação do
nosso país pode ser sanado se nós começarmos a mudar e se nós começarmos a indicar um novo, um novo objetivo, um novo ponto de partida, uma nova referência. Né? E essa referência atualmente, para concluir, senhor presidente, não está atingindo o objetivo, que é o Paulo Freire. Né? E algo muito curioso foi que agora a senhora, como contrário ao conservadorismo, mostrou uma disposição conservadora em manter Paulo Freire. Né? Então, eu acredito que aquilo que é bom para o nosso país, nós devemos manter, mas Paulo Freire não é um caso bom para o nosso país, então nós devemos urgentemente mudá-lo. Muito obrigado, senhor presidente.